Mesmo quando ela entra em modo Berserk, a Yui simplesmente controla o Eva e continua funcionando de boa. E regenera o braço perdido usando o próprio braço do anjo e depois devora o bicho, entendeu? O motor dele. Evangelion tem uma das criaturas mais difíceis de matar nos animes, mas você sabe por que algumas continuam vivas mesmo depois de serem destruídas várias vezes? Nesse vídeo você vai conhecer as 6 criaturas mais difíceis de matar em Evangelion. São unidades que aparecem no filme de The End of Evangelion, que foram fabricadas em segredo sob o mandato da Seele em várias instalações secretas ao redor do mundo, incluindo a Alemanha e China, e elas são muito bizarras, porque elas são todas brancas com os detalhes pretos nos braços, e por mais que eles pareçam Evangelions normais, tem uma diferença absurda, que esses Evas, eles não precisam do cabo umbilical, eles já vêm com o motor S2, que é o órgão que dá energia infinita para os anjos. E os Evas de produção em massa também possuem grandes alas mecânicas que vão se retrair, que elas ficam localizadas em seus ombros. E esses Evangelions, eles são observados levitando de maneira similar aos anjos Ramiel e Zeruel. E não para por aí não, tá? Porque essas unidades não precisam de pilotos vivos, então elas funcionam como uma simulação da mente do Kaworu. Basicamente, a Seele pegou a forma que o Kaworu pensa, transformou em dados e usou isso para programar as unidades. Então elas vão reagir como o Kaworu reagiria. Agora você imagina 9 dessas coisas indo pro combate sem sentir medo e nem dor. E adivinha quem que era o alvo? Asuka Langra Shoryu. Mas ela foi lá, cara, pra cima dos bichos e matou geral, entendeu? Em um deles arrancou a mandíbula inteira e partiu no meio, depois cortou o braço fora, quebrou o pescoço, nossa senhora, amassou os caras. Mas mesmo depois dessa demonstração de poder, ela não conseguiu destruir nenhum dos núcleos, porque esses núcleos são a única forma de você derrotar um Eva de verdade. E pra piorar, esses bichos ficavam voltando e queriam lutar mais, entendeu? Logo, os Evas de produção em massa destruíram e devoraram a unidade 2, só que a história delas não acaba por aí não, tá? Porque elas continuaram vivas e participaram do terceiro impacto, ativando seus motores S2, e no final lá, elas se empalaram com as réplicas da lança de Longinus em um suicídio do ritual, né? E o bizarro disso, porque depois de tudo ninguém sabe se os bichos estão vivos até agora ou não. E que nem a gente tava falando, o Kaworu, ele é a quinta criança, o 17º anjo, recipiente da alma do Adão. Ele é tudo e todos ao mesmo tempo. Ele é bem parecido com a Arei nesse quesito, porque ela carrega a alma de uma semente da vida no corpo humano, e o Kaworu também. E ele foi mandado para Nerve pela Seele como piloto substituto da Asuka, já que a sincronização dela estava baixa demais para pilotar o Eva 2. E aproveitando essa oportunidade, o Kaworu invade o Terminal Dogma, que é o nível mais secreto lá da base da Nerve, em busca do Adão, só que ele acaba descobrindo que quem estava lá na verdade era a Lilith. E após descobrir esse erro, o Kaworu simplesmente faz um pedido pro Shinji, que é matar ele, né? E pro Kaworu, ele faz isso, né, porque a verdadeira verdade é escolher a própria morte. O Shinji, ele hesita nisso, né, porque ele tinha sentimentos pelo Kaworu e tudo mais, só que no final ele esmaga o Kaworu na mão do Eva 01. Só que esse não foi exatamente o fim do Kaworu, né? Porque na verdade a Seele tinha montado vários clones dele, da mesma forma que a Nerve fez com a Arei. Por isso que eu falei que eles eram meio parecidos. Esses clones foram usados nos dummy plugs dos Evas de produção em massa, entendeu? Durante o terceiro impacto, o Kaworu reaparece ao lado da Arei, conversando com o Shinji sobre o futuro da humanidade. Então, tipo, ele tá vivo e morto ao mesmo tempo. É um negócio meio bizarro. E o motivo disso acontecer é porque o corpo humano do Kaworu pode ser destruído. Só que a alma que tá dentro dele, que é a do Adão, ele é antiga, né? Ele é o primeiro anjo criado bilhões de anos atrás, então é imortal. O Kaworu, ele pode renascer em novos corpos quantas vezes for preciso. Então, tipo, ele é o primeiro e o último anjo ao mesmo tempo, entendeu? É muito bizarro. Já que a gente tá falando dessa parada de imortalidade, de voltar, e se eu te disser que tem uma personagem no anime que ela morreu 3 vezes e que tem várias versões diferentes dela no mesmo anime? Essa personagem, Arei Ayanami, a primeira criança e pilota do Eva 0. Ela é uma personagem muito misteriosa que a gente vai falar. E é uma parada, na verdade, fácil de entender, mas é bizarro, né? Porque a Arei que a gente vê no início do anime não é a mesma Arei do final. No anime, nós vemos 3 versões principais dela, mas só que existem dezenas guardadas nos tanques que a gente vê nos últimos episódios. A Arei 1 foi a primeira que foi criada lá quando criança. A Arei 2 é a que aparece na maior parte dos episódios do anime. E a Arei 3, ela só aparece no final do episódio 23. E como são 3 versões diferentes, cada uma das 2 anteriores teve que morrer para poder chegar na terceira. Então vamos ver como cada uma delas morreu. A Arei 1, ela foi estrangulada quando ela era criança. Então uma coisa bem básica ali, né? Triste, infelizmente. A Arei 2 se autodestruiu junto com o Eva Unidade 0 para derrotar um anjo lá no episódio 23. E a Arei 3, ela sobrevive até o filme do The End of Evangelion, onde ela acaba se fundindo com a Lilith. E como eu tinha falado antes, os clones, elas ficam dentro de tanques gigantes de LCL lá no subsolo da neve. Então elas estão flutuando inconscientes
né, esperando ali pra serem utilizadas, só que não deu pra usar porque a Ritsuko destruiu geral, né? E aí a Rei é um clone criado dos restos da Yui Ikari, que após experimentos de 2004, né, a galera da NERV, especificamente o Gendo, né, quis recriar, mas isso aí já vou falar daqui a pouco. Enfim, quando tentaram resgatar a Yui do EVA 1, a operação falhou, só que eles conseguiram pegar alguns fragmentos do corpo dela. E os mesmos fragmentos foram usados para criar a Rei, né? E ela é importante, né, no caso a Rei, porque ela serve como receptáculo para a alma da Lilith. E o Kaworu diz pra ela no episódio 24 que ela é um recipiente humano para Lilith, da mesma maneira que ele é pro Adão. E no filme lá de The End of Evangelion, a Rei ela se funde com o corpo da Lilith no Terminal Dogma e é lá que eles começam o terceiro impacto. E como eu estou dizendo aqui, a história da Rei é diretamente conectada com a história de quem começou isso tudo, né, que é Yui Ikari, mais conhecida como a mãe do Shinji. Ela é uma bioengenheira brilhante que em 2004 ela deixou seu corpo físico e se assimilou ao EVA 01 para impedir a Cilly de fazer a instrumentalidade. A Yui se voluntariou como cobaia para um teste de contato com o EVA 1 que estava incompleto. Durante esse experimento, o corpo dela se dissolveu em LCL e a alma dela foi absorvida pelos núcleos do EVA. E tudo indica que ela sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim escolheu fazer isso. Agora, a alma da Yui está presa dentro do núcleo do EVA 1, só que ela se recusa a sair de lá, entendeu? Esse mesmo o Gendo tentando de tudo pra resgatar ela não deu certo. Então ele lançou uma operação completa tentando recriar o corpo da esposa e extrair a alma, só que falhou. A Yui, ela toma controle do EVA quando o Shinji tá em risco mortal, né? No primeiro episódio, ela move o braço para proteger ele antes mesmo dele conseguir pilotar o negócio. No episódio 2 também, ela assume o controle total e mata o anjo lá. Depois, no episódio 16, quando o Shinji tá preso dentro de um anjo por mais de 16 horas, a Yui contata o filho e ali rasga o anjo de dentro pra fora. Tá, mas por que a Yui não sai do EVA? Tudo indica que ela quis ficar no EVA de propósito, como uma prova de que a humanidade já existiu, né? E se você tá achando interessante a Yui tá viva do EVA 1, agora vamos ver quem que criou o EVA 1 e toda a humanidade. Lilith, o segundo anjo e uma semente da vida, é uma entidade de bilhões de anos atrás, que foi ali criada pela primeira raça ancestral. E a nave que transportava a Lilith acabou colidindo com a Terra bilhões de anos atrás e com tanta força que criou a Lua. E esse daí é o primeiro impacto, né? O primeiro evento aí de maior escala. E a colisão devia ter sido, assim, enorme, que teria destruído a Lilith, mas só que não aconteceu isso. Ela acabou sobrevivendo e espalhou o lodo primordial que se tornou a vida na Terra, né? Inclusive os humanos. E atualmente a Lilith está crucificada no Terminal Dogma e ela tem lança de longinos atravessados em seu peito para evitar que ela acabe crescendo demais. Ela já tá lá há muito tempo, provavelmente milhões de anos, mas só que ainda assim tá viva. E um fato interessante é que o LCL, que pros pilotos dos EVAs é o líquido que enche ali a cabine deles e faz com que eles respiram, na verdade é o sangue da Lilith, né? Porque constantemente esse líquido laranja fica escorrendo das partes que estão feridas. E a NERV tem uma piscina gigante que coleta o sangue da Lilith, que eles chamam de planta de produção do LCL. E aí, quando a lança de Longinos é removida no episódio 22, as pernas da Lilith começam a se regenerar. E aí elas criam uma massa bizarra de pernas humanas saindo dela, e um negócio muito bizarro. E o macabro é que, tipo, mesmo milhões de anos empalada, ela consegue se curar. E a Lilith criou uma coisa bem diferente do corpo dela, com a alma da Yui dentro. Olha, o primeiro Evangelho, não é o protótipo, foi construído do corpo da Lilith, não do Adão como os outros Evas foram, entendeu? Isso destaca essa unidade das outras, porque a alma da mãe do Shinji está dentro do núcleo do Eva, que nem a gente tinha falado anteriormente. Tá, e aí como é que o negócio funciona? Basicamente, a unidade 1 se move e luta sem ter necessidade do cabo umbilical, nem nada. Só que assim, mesmo quando ela entra em modo Berserk, a Yui simplesmente controla o Eva e continua funcionando de boa. No episódio 19, quando o Shinji lá tá lutando contra o Zeruel, a unidade 1 entra em modo Berserk, regenera o braço perdido usando o próprio braço do anjo e depois devora o bicho, entendeu? O bom todo dele. Então, no final de The End of Evangelion, depois do terceiro impacto, a unidade 1 fica fossilizada no espaço, ainda com a alma da mãe do X dentro, servindo de prova eterna de que a humanidade existiu, entendeu? De que eles foram capazes de criar coisas aterrorizantes, entendeu? E o anime confirma que ela vai durar mais que o Sol e que a Lua, e que vai ser a prova que a Yui queria, né? Que os humanos realmente existiram. Se você quiser ver mais vídeos de Evangelion, se inscreve no canal e ativa o sininho e comenta outros vídeos, não só de Evangelion, mas de anime retrô que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu tenho esse planejamento aí de trazer. E assim, deixa o like, tá? E fica ligado no canal porque vamos ter